Você sabe o que deveria fazer. Não em grande parte dos casos. Em quase todos. Você sabe quando deveria dizer o que pensa e não diz. Você sabe quando deveria manter uma posição e recua. Você sabe quando deveria encerrar algo que está te drenando e continua. Você sabe. E ainda assim, não faz. E aqui está o que ninguém vai te dizer diretamente. Isso não é fraqueza de caráter. É o resultado de não ter desenvolvido algo muito específico. Algo que os filósofos estoicos chamavam de coragem prática. Não a coragem de situações extremas. A coragem que aparece nas situações do cotidiano, onde o custo é real mas invisível, onde ninguém está olhando, e onde a escolha mais fácil é sempre a de não ter a atitude. Pensa numa situação recente. Talvez uma conversa em que você tinha algo importante a dizer e ficou em silêncio. Talvez um erro que você cometeu e passou os próximos dias minimizando. Talvez uma relação que você sabe que precisa de uma conversa difícil e que você continua adiando sem data para acontecer. Você não estava com preguiça, não estava distraído, estava com medo de como seria recebido, do que poderia acontecer depois, do custo que teria. E aqui está o que esse vídeo vai fazer. Nomear esse custo com precisão. Nomear as 12 situações específicas em que a coragem estoica é exigida e a maioria das pessoas não a tem. Não porque sejam incapazes. Porque nunca ninguém explicou exatamente o que está acontecendo naqueles momentos e por que é tão difícil agir diferente. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e precisava escrever lembretes para si mesmo sobre como ter essas atitudes. Não porque era fraco, porque a coragem real sempre exige renovação, sempre foi difícil. E continua sendo. Hoje você vai conhecer as 12 atitudes estoicas que poucos têm coragem de ter. E enquanto você ouve cada uma, preste atenção na sensação interna. Porque essa sensação, o reconhecimento desconfortável de onde você ainda não tem essa atitude, é exatamente a informação que vai tornar o que vem a seguir útil de verdade. Não fique apenas ouvindo. Sinta onde aperta. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem está disposto a ser honesto consigo mesmo sobre onde ainda falta coragem. Agora vamos às 12 atitudes. Antes de entrar nas atitudes, uma distinção que vai mudar como você as ouve. Coragem, no sentido estoico, não é ausência de medo. É a capacidade de agir de acordo com os próprios valores mesmo quando o medo de consequências está presente. Marco Aurélio sentia medo. Epicteto sentia medo. A diferença é que eles desenvolveram uma relação com o medo que não permitia que ele fosse o fator determinante do comportamento. E as 12 atitudes que vêm a seguir são específicas. Não são generalidades como seja autêntico ou viva sem medo. São atitudes concretas, situações reconhecíveis, momentos em que a maioria das pessoas escolhe o caminho contrário. E ao ouvi-las, você vai provavelmente reconhecer situações reais da sua própria vida em que essas atitudes estavam disponíveis e você não as teve. Não como julgamento. Como mapa de onde o trabalho está. Existe algo importante sobre a forma como esse mapa deve ser usado. Não é para provar que você é deficiente. É para identificar com precisão onde a coragem ainda precisa ser desenvolvida. Os estoicos entendiam que o autoconhecimento honesto, incluindo o conhecimento das próprias limitações, era a condição de qualquer progresso real. Sem saber onde você está, não é possível traçar um caminho para onde quer chegar. E as 12 atitudes são exatamente isso. Pontos de referência para localizar com honestidade onde você realmente está. Existe também algo sobre como receber esse tipo de informação que vale nomear. A tendência natural ao ouvir uma lista de atitudes que exigem coragem é fazer a triagem que protege a imagem. Essa eu tenho. Essa está melhorando. Essa não se aplica à minha situação. E frequentemente esse processo é mais sobre proteção do que sobre avaliação honesta. O que os estoicos praticavam era o oposto. Começar assumindo que os padrões descritos estavam presentes e procurar evidências de que não estavam, em vez de assumir que não estavam e procurar evidências de que estavam. Essa inversão, simples de descrever e difícil de praticar, é o que torna o autoconhecimento útil, em vez de apenas confortável. A primeira atitude é dizer o que você pensa quando isso tem custo real. Não opiniões inofensivas sobre assuntos onde a concordância é fácil.
não posições em contextos onde todo mundo pensa igual. A atitude estoica específica aqui é a de dizer o que você pensa quando existe um risco real de julgamento, desacordo ou consequência negativa. A maioria das pessoas tem opiniões muito mais claras do que expressa. Guarda posições que sabe que provocariam desconforto. Cala reflexões que poderiam ser mal recebidas. E ao longo do tempo, essa contenção cria uma distância entre o que você pensa e o que você diz que vai crescendo, sem que você perceba, até que um dia, você percebe que não se lembra mais quando disse algo que realmente acreditava. Marco Aurélio escreveu sobre isso nas Meditações, com uma direteza que incomoda. Quem omite o que pensa por medo de como será recebido, está colocando a opinião alheia acima da própria integridade. Não como julgamento, como observação sobre o que está sendo trocado e pelo quê. A maioria das pessoas que silencia o que pensa não vive isso como escolha. Vive como prudência, como sensibilidade ao contexto, como a leitura correta de quando é o momento certo. E às vezes é exatamente isso. Mas frequentemente é algo diferente. O medo de consequências reais ou imaginadas, mascarado de sensibilidade ou estratégia. A distinção entre calar por sabedoria e calar por medo é simples de articular e difícil de aplicar em tempo real. A sabedoria reconhece que nem tudo precisa ser dito em todo momento, mas que o não dito é uma escolha consciente, não uma esquiva. O medo não faz essa distinção. Simplesmente encontra uma razão para não falar e a nomeia de algo mais aceitável. Existe algo específico sobre essa atitude que a torna mais difícil do que parece quando descrita assim. Dizer o que você pensa tem um custo social real. Pode criar atrito. Pode fazer pessoas se afastarem. Pode comprometer relações que eram confortáveis exatamente porque nunca eram testadas. E pagar esse custo repetidamente, não uma vez em circunstâncias dramáticas, mas situação após situação no cotidiano, é o que a coragem estoica realmente exige. As 12 atitudes que você está conhecendo agora não são abstrações filosóficas. São situações específicas em que cada uma delas aparece, e a questão é sempre a mesma. Você vai ter essa atitude, ou vai escolher o caminho de menor resistência? Essas 12 atitudes não são ideais distantes. São escolhas que aparecem no cotidiano, na próxima reunião, na próxima conversa difícil, no próximo momento em que você sabe o que deveria dizer, e o impulso de não dizer está presente. Existe um material de estudo construído diretamente sobre essas 12 situações, com mais de 20 módulos baseados nas meditações e nos ensinamentos de Epicteto e Sêneca, que traduzem cada atitude em práticas concretas do cotidiano. Um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas de cada padrão de comportamento. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho e descrevem a mesma experiência. Não que as atitudes se tornaram automáticas, mas que o espaço entre o impulso de não tê-las e a escolha de tê-las ficou mais visível e mais habitável. O link está na descrição. Mas siga aqui porque as próximas atitudes vão se aprofundar no que exige mais coragem. A segunda atitude é admitir erro publicamente sem minimizar. Essa é uma das atitudes mais raras que existem. Não a admissão com qualificações, com explicações do contexto que tornam o erro compreensível antes que ele seja reconhecido. Não o pedido de desculpas, que é mais uma defesa sofisticada do que um reconhecimento real. A admissão direta, sem ressalvas imediatas, de que você estava errado. A maioria das pessoas, quando erra, passa por um processo automático de proteção. O erro é minimizado. O contexto é invocado. Outros fatores são mencionados. Tudo isso pode ser verdadeiro, e ainda assim funcionar como amortecedor, que impede que o reconhecimento real do erro chegue a quem precisava recebê-lo. Existe uma razão psicológica profunda para esse processo de proteção, que vale nomear porque, quando compreendida, torna mais fácil trabalhar contra ela. O erro ameaça a imagem interna. Se você cometeu um erro, isso é informação que contradiz uma imagem de si mesmo como competente, consciente ou cuidadoso. E a mente, de forma automática, busca preservar essa imagem através de todos os recursos disponíveis: minimização, contextualização, redistribuição de responsabilidade. O que os estoicos ofereciam como alternativa
não era tornar essa proteção desnecessária, através de uma autoestima inflada. Era construir uma identidade que não precisasse da imagem de perfeição para se manter intacta, que pudesse incluir o erro como parte do processo de aprender e operar, sem que isso ameaçasse o que você é fundamentalmente. Marco Aurélio documentava os próprios erros nas meditações com uma honestidade que ainda hoje é notável. Não como autopunição, como exame. O que aconteceu? O que estava presente naquele momento? O que poderia ter sido diferente? E o que pode ser diferente da próxima vez? Esse processo, repetido regularmente, vai construindo progressivamente uma relação com o erro que não inclui a necessidade de proteger a imagem, porque a identidade não está apoiada nela. E uma identidade que não precisa se proteger do erro, pode admiti-lo com uma direteza que quem precisa proteger nunca consegue. Porque a ameaça que a admissão representava simplesmente não existe mais. Sêneca escrevia sobre isso com uma clareza direta. A pessoa que admite erro com recursos técnicos, com qualificações e explicações, ainda não admitiu o erro. Está construindo um argumento de defesa que parece admissão. A admissão real é simples, direta e não acompanhada de justificativas imediatas. Por que isso exige coragem? Porque a admissão de erro sem amortecimento expõe. Torna você vulnerável ao julgamento. Deixa você sem defesa no momento em que a defesa seria mais confortável. E a maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço, mesmo quando sabe que o erro precisa ser reconhecido. Existe um paradoxo específico sobre a admissão de erro que os estoicos entendiam e que raramente é ensinado. A admissão direta de erro, feita sem defesa, frequentemente produz mais respeito do que a defesa mais sofisticada. Porque a maioria das pessoas sabe quando alguém errou. O que muda quando o erro é admitido diretamente não é a informação disponível. É a percepção do caráter de quem admite. E quem admite com clareza demonstra exatamente a solidez interna que a tentativa de defesa tentaria comunicar. Me conta nos comentários, qual foi o último erro que você admitiu de verdade, sem qualificações? Comenta aqui. Eu leio todos. E aqui chegamos a uma atitude que a maioria das pessoas nunca vai ter, porque nunca vai conseguir identificar quando chegou o momento de agir. A terceira atitude é encerrar relações que drenam sem razão suficiente para continuar. Existe uma categoria específica de relações que a maioria das pessoas mantém não porque enriquecem, mas porque encerrá-las seria desconfortável. Não relações com conflito explícito, relações com ausência de qualidade suficiente para justificar o investimento que exigem. Relações mantidas por hábito, por culpa, por medo do que o encerramento comunicaria sobre você. Epicteto foi direto sobre isso. A filosofia estoica não incentiva isolamento. Incentiva seletividade. E seletividade real tem um custo. O desconforto de reconhecer que certas relações não deveriam continuar no lugar que ocupam, e de agir de acordo com esse reconhecimento. A maioria das pessoas nunca chega à ação. Permanece nas relações que sabe que deveriam ser diferentes, esperando que mudem sem intervenção, ou gradualmente reduzindo o investimento sem nunca tornar explícito o que está acontecendo. E essa ambiguidade prolongada frequentemente é mais prejudicial para todos os envolvidos do que a clareza difícil teria sido. Existe uma forma específica em que essa postergação se manifesta que vale nomear. A pessoa sente que a relação não está no lugar certo. Tem conversas internas sobre o que deveria mudar. Às vezes menciona aspectos do problema de forma lateral, nunca diretamente. E enquanto isso acontece, a outra pessoa pode não ter ideia do que está sendo pensado. Continua operando como se tudo estivesse bem, e a distância vai crescendo de forma que eventualmente torna a conversa ainda mais difícil do que teria sido se tivesse acontecido mais cedo. A coragem estoica aqui não é encerrar tudo sem reflexão. É ter a clareza necessária sobre o que a relação precisa para ser sustentável, e a disposição de comunicar isso diretamente, independentemente de como vai ser recebido. E existe algo que essa comunicação direta faz que a ambiguidade prolongada não faz. Dá à outra pessoa a oportunidade real de responder ao que está sendo dito, em vez de uma versão atenuada que protege quem fala, mas não informa quem precisa ser informado.
Às vezes, essa comunicação direta muda a relação de forma que a torna sustentável. Às vezes, confirma que não há caminho. Em qualquer dos casos, produz clareza que a ambiguidade nunca produz. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. A quarta atitude é pedir o que você quer de forma direta. Existe uma forma indireta e uma forma direta de pedir o que você quer. A forma indireta é a mais comum. Insinuações. Contextos que tornam óbvio o que você quer sem que você precise dizê-lo explicitamente, à espera de que o outro perceba e ofereça, sem que você precise pedir. A forma direta é a que a maioria evita. Dizer claramente o que você quer, de quem e por quê. A forma indireta existe porque pedir de forma direta expõe. Se você diz claramente o que quer, pode receber um não claro. E um não claro dói de uma forma que a ambiguidade nunca dói, porque elimina a possibilidade de ter sido mal interpretado, de que talvez sim houvesse possibilidade que simplesmente não foi percebida. Mas existe um custo específico da forma indireta que raramente é calculado. Quando você pede de forma indireta e não obtém o que queria, você não sabe o que aconteceu. O outro não percebeu? Percebeu e não quis? Percebeu e quis, mas não sabia como responder? A ambiguidade do pedido produz ambiguidade na resposta, que produz ambiguidade no relacionamento. E essa ambiguidade acumulada vai criando uma névoa que torna a relação progressivamente mais difícil de navegar. Pedir de forma direta elimina essa névoa, mesmo quando a resposta é não. Porque um não claro é muito mais manejável do que um estado permanente de incerteza sobre o que o outro pensa e quer. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de comunicação direta em todos os contextos. Não por dureza ou insensibilidade, mas pelo reconhecimento de que a comunicação indireta raramente produz o que promete e frequentemente cria confusões e ressentimentos que poderiam ter sido evitados com clareza inicial. Existe também uma dimensão dessa atitude que vai além do pedido em si. A disposição de pedir de forma direta revela a disposição de receber um não como resposta. E a maioria das pessoas que evita pedir diretamente está evitando, na verdade, a possibilidade do não. Porque um não claro requer uma resposta. Aceitar, continuar buscando de outra forma ou mudar de objetivo. E cada uma dessas opções exige mais do que a ambiguidade confortável da indireteza, que pode ser mantida indefinidamente sem nenhuma ação necessária. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. A quinta atitude é manter a posição sob pressão social quando há razão genuína para mantê-la. Essa atitude é o teste mais claro da distinção estoica entre opinião bem fundada e opinião que existe apenas enquanto não é questionada. A maioria das pessoas tem opiniões que duram até o primeiro desacordo. Na presença de pressão social, elas recuam, reformulam, suavizam, encontram mérito no que há segundos pareciam estar refutando. Isso não é sempre errado. Às vezes, a pressão social vem acompanhada de argumentos melhores. E mudar de posição diante de argumentos melhores é sabedoria. O problema é quando a mudança não vem de argumentos melhores. Vem do desconforto de discordar, da tensão de ser o único no grupo com uma posição diferente, do custo social de manter o que você pensa quando o ambiente todo está indo na outra direção. Sêneca distinguia claramente entre os dois. Mudar de posição porque encontrou algo mais verdadeiro é crescimento. Mudar de posição para reduzir tensão social é capitulação. E a maioria das pessoas, se for honesta, vai reconhecer que grande parte das vezes em que mudou de posição foi capitulação, não crescimento. Existe uma forma de detectar qual dos dois está acontecendo em tempo real que é simples, mas poderosa. Quando você sente a pressão de recuar de uma posição, pergunte: o que mudou neste momento? Se a resposta é que apareceu um argumento que genuinamente não havia considerado, o recuo é crescimento. Se a resposta é que você sente o desconforto do desacordo, ou a tensão de ser o único com essa posição, o recuo seria capitulação. Fazer essa pergunta não vai sempre tornar fácil manter a posição, mas vai tornar claro o que está sendo escolhido. E essa clareza é o começo da capacidade de escolher diferente. Existe também algo sobre a posição mantida sob pressão que vale nomear porque raramente é esperado.
Quando você mantém uma posição bem fundamentada sob pressão social, sem ser agressivo e sem recuar sem razão, algo frequentemente acontece com quem estava pressionando. O respeito cresce, não imediatamente, não declarado, mas presente, porque a maioria das pessoas sabe, mesmo que inconscientemente, que o que estava sendo testado não era a posição, era o caráter de quem a mantinha. E existe uma distinção que essa atitude exige que você faça em tempo real, e que é genuinamente difícil. A distinção entre teimosia e firmeza. A teimosia mantém posições independentemente de novos argumentos, porque mudar seria admitir fraqueza. A firmeza mantém posições bem fundamentadas independentemente de pressão social, mas permanece genuinamente aberta a mudar se aparecer um argumento melhor. Saber qual dos dois está acontecendo em um dado momento requer uma honestidade consigo mesmo, que a pressão do momento frequentemente complica. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que muda de opinião toda vez que encontra pressão. Não porque mudou de ideia, mas porque o desconforto de discordar é grande demais. A sexta atitude é estabelecer limites que inconveniam o outro. Existe uma forma de estabelecer limites que não incomoda ninguém. Os limites que são convenientes para todos os envolvidos. A atitude estoica que exige coragem é a outra. Estabelecer limites que o outro não vai receber bem, que vão criar atrito, que vão inconvenienciar alguém que você se importa ou de quem você depende em alguma medida. A maioria das pessoas evita esses limites não porque não vê a necessidade deles, porque o custo de estabelecê-los parece maior do que o custo de não tê-los. E essa equação, frequentemente incorreta, mantém pessoas em situações que drenam por anos a fio, cada vez mais ressentidas com o outro por exigir o que nunca foi recusado. Marco Aurélio entendia que a generosidade sem limites não é virtude. É a ausência de autoridade sobre si mesmo. E autoridade sobre si mesmo, que é o núcleo do que os estoicos chamavam de liberdade real, não existe sem a capacidade de dizer não quando não é a resposta certa, independentemente de como vai ser recebido. Conheci alguém que descrevia ter passado anos incapaz de estabelecer limites com uma pessoa específica, sempre encontrando razões para que este não fosse o momento certo, para que o pedido fosse razoável demais para recusar, para que a relação fosse importante demais para arriscar. Até que a ausência de limites havia acumulado tanto ressentimento que a relação que estava sendo protegida pela não recusa havia deteriorado precisamente por causa dela. O limite estabelecido com clareza no começo raramente destrói relações que têm substância. O que destrói são o ressentimento acumulado de limites que deveriam ter sido estabelecidos e nunca foram. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo nas atitudes estoicas situações reais da sua própria vida. Mas existe uma atitude que é talvez a mais difícil das 12 de admitir em voz alta. Porque envolve reconhecer algo que contradiz a imagem que a maioria das pessoas quer ter de si mesma. A sétima atitude é reconhecer inveja em si mesmo e nomeá-la sem se defender. Essa é talvez a mais desconfortável das 12, porque toca num estado que a maioria das pessoas não quer reconhecer em si mesma. Não porque a inveja seja rara, porque ser alguém que sente inveja contradiz a imagem que a maioria quer ter de si mesma. Os estoicos eram notavelmente sem ilusões sobre os estados internos humanos. Marco Aurélio escrevia sobre eles não como exceções vergonhosas, mas como material de trabalho. A inveja não é prova de fraqueza de caráter. É uma resposta natural a certas configurações da vida, que quando não é reconhecida, opera de forma invisível e com mais poder do que operaria se fosse nomeada. Reconhecer inveja em si mesmo sem se defender é uma das formas mais poderosas de liberdade interna que existe. Porque a inveja que é reconhecida pode ser examinada. De onde vem? O que ela está revelando sobre o que você quer para si mesmo? O que você pode fazer de forma construtiva com essa informação? A inveja que não é reconhecida vai de forma invisível, sabotando relações, decisões e o estado interno, sem nunca ser confrontada. Existe uma razão específica pela qual a inveja opera com tanto poder quando não é reconhecida. Ela molda percepções. A pessoa que sente inveja de alguém e não reconhece vai processar as informações sobre essa pessoa de forma distorcida. Procurará falhas que justifiquem o desconforto,
minimizará o mérito do que a outra pessoa conquistou. Encontrará motivos externos para explicar o sucesso. E essa distorção vai afetando a capacidade de ver claramente, que é a capacidade que mais importa. A nomeação da inveja não a elimina, mas a traz para o campo do consciente, onde pode ser trabalhada em vez de deixá-la no campo do inconsciente, onde trabalha por conta própria. Me conta nos comentários. Você consegue lembrar de uma situação em que sentiu inveja, mas não admitiu para si mesmo? Comenta aqui. A 8ª atitude é aceitar ajuda sem minimizar a necessidade que ela revela. Existe uma cultura específica, alimentada em parte por ideias equivocadas sobre força e independência, de que pedir e aceitar ajuda é uma demonstração de fraqueza, de que pessoas fortes resolvem seus problemas sozinhas, de que aceitar ajuda é criar uma dívida ou revelar uma incompletude que não deveria estar lá. Os estoicos eram radicalmente diferentes nesse ponto. Marco Aurélio escrevia com gratidão explícita sobre as pessoas que o ajudaram, que o ensinaram, que tornaram possível o que ele havia construído, não como dívida ou fraqueza, como reconhecimento honesto de que nenhum ser humano se torna o que se torna sozinho, e que fingir o contrário é uma forma específica de vaidade que frequentemente isola. A atitude que exige coragem é aceitar ajuda sem imediatamente minimizar a necessidade que revela, sem a pressa de demonstrar que você poderia ter conseguido sozinho, sem a necessidade de deixar claro que a situação é na verdade menos difícil do que pareceu. Simplesmente aceitar, com gratidão, sem defesa. Existe uma forma específica em que a dificuldade de aceitar ajuda se manifesta que raramente é nomeada. A pessoa aceita a ajuda, mas imediatamente adiciona qualificações que reduzem a necessidade que ela revelou. Eu teria conseguido resolver sozinho se tivesse tido mais tempo. Não era tão difícil assim. Só precisei de uma perspectiva externa. Obrigado, mas realmente não precisava de tanto. E essas qualificações, que aparecem automáticas e bem intencionadas, cancelam parte do que a ajuda tinha de potencial. A criação de um vínculo genuíno baseado em uma necessidade real, que foi recebida e atendida. Existe uma razão profunda pela qual aceitar ajuda sem defesa é difícil, que vai além do orgulho ou da imagem de independência. É que precisar revela. Mostra que há um lugar onde você ainda não consegue sozinho, onde os próprios recursos não são suficientes. E essa revelação, que é universalmente humana, é experienciada por muitos como exposição de uma fraqueza que deveria estar escondida. O que os estoicos percebiam é que essa forma de ver a necessidade humana está invertida. Reconhecer uma necessidade e aceitar que ela seja atendida é uma forma de honestidade sobre a condição humana, que é sempre interdependente, e fingir que não há necessidade, que tudo está sendo gerenciado internamente sem custo, é uma forma de desonestidade que isola precisamente nas situações em que a conexão teria sido mais valiosa. Existe também uma dimensão específica dessa atitude que vai além da relação com quem ajuda. É a relação que você tem com a própria vulnerabilidade. A pessoa que não consegue aceitar ajuda sem imediatamente minimizar ou qualificar, está demonstrando que a vulnerabilidade é inaceitável para ela. E a vulnerabilidade inaceitável é vulnerabilidade que nunca pode ser gerenciada, apenas suprimida. O que os estoicos praticavam era o oposto. A inclusão honesta da vulnerabilidade como parte da condição humana, sem dramatizar e sem suprimir. Simplesmente reconhecer. Existe uma jornada construída diretamente sobre os ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, que trabalha cada uma das 12 atitudes de forma estruturada. Com mais de 20 módulos práticos, um desafio de 45 dias que instala cada atitude por repetição consistente, e áudios de reprogramação, que trabalham as camadas mais profundas de cada padrão de comportamento. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho e descrevem a mesma mudança. Não que as atitudes ficaram fáceis, que ficaram possíveis onde antes pareciam impossíveis. O link está na descrição. E aqui chegamos à atitude que testa de forma mais direta a independência interna de que os estoicos falavam. Porque qualquer pessoa pode discordar de quem não respeita. Quase ninguém consegue discordar de quem admira. A 9ª atitude é discordar de quem você admira ou depende. Essa é a atitude que mais diretamente testa a independência interna de que os estoicos falavam.
É relativamente fácil discordar de desconhecidos ou de pessoas que você não respeita. É completamente diferente discordar de quem você admira, de quem tem autoridade sobre alguma parte da sua vida, de quem você teme perder. E essa dificuldade vai além da situação específica do discordante. Diz algo sobre uma estrutura interna mais ampla. Como você se relaciona com a autoridade? A pessoa que nunca consegue discordar de quem admira está, em algum nível, terceirizando o julgamento para essas figuras de autoridade. Está usando a opinião delas como substituto para a sua própria avaliação. E esse padrão, que frequentemente vem de algo que se instalou muito antes de você conseguir examinar criticamente, é o que a prática dessa atitude começa a trabalhar. A maioria das pessoas que encontra discordância com alguém que admira ou depende, passa por um processo automático de revisão das próprias posições. Procura formas de reconciliar a discordância. Encontra mérito no que a pessoa disse que não havia percebido antes. Conclui que talvez estivesse errado, não porque encontrou argumento melhor, mas porque o desconforto de discordar dessa pessoa específica era grande demais para ser mantido. Marco Aurélio documentava explicitamente a intenção de não ser governado pela opinião de ninguém, incluindo pessoas que respeitava, de examinar cada ideia pelos seus próprios méritos, não pela fonte, e de estar disposto a discordar de quem admirava quando havia razão genuína para discordar, porque o contrário seria colocar a relação acima da verdade. A dificuldade específica de discordar de quem você admira ou depende não é intelectual. É emocional. É o medo de que o discordante perceba o desacordo como ingratidão ou falta de respeito. É a preocupação de que a relação seja afetada de forma irreversível. É a incerteza sobre se você está certo o suficiente para valer o risco de discordar. Mas há algo que os estoicos percebiam sobre esse tipo de relação. As que têm mais substância são exatamente as que suportam discordância. A pessoa que você admira genuinamente e que também tem substância, vai provavelmente receber o discordante com mais respeito do que você espera. Porque pessoas com substância entendem o valor de alguém que pensa por si mesmo. Existe uma forma específica em que essa atitude se manifesta no dia a dia que é mais cotidiana do que os exemplos dramáticos sugerem. Não é sempre a discordância com grandes ideias ou posições fundamentais. É a capacidade de dizer, eu não concordo com isso, quando uma pessoa que você admira diz algo com o qual você genuinamente não concorda, em vez de encontrar automaticamente algum mérito na posição apenas porque a fonte é quem é. Essa forma menor e mais frequente de discordância é onde a atitude começa a ser desenvolvida. Existe também algo sobre manter o hábito de discordar de quem você admira, que vai além das situações individuais. Ao longo do tempo, ele muda como você se relaciona com o próprio julgamento. Você começa a confiar mais no que pensa, porque passou por situações em que a confiança tinha custo real e funcionou. Você começa a ter menos necessidade da confirmação de figuras de autoridade, porque construiu, através dessas situações, evidências de que o seu julgamento tem valor próprio. E essa mudança na confiança no próprio julgamento vai afetando cada uma das outras 12 atitudes, porque na raiz de quase todas elas está a disposição de confiar no que você pensa o suficiente para agir de acordo com isso quando tem custo. De todas as 12 atitudes, qual você sente que está mais presente em você agora? Me conta nos comentários. A 10ª atitude é não buscar validação para decisões que você sabe que são certas. Existe uma forma de buscar conselho e uma forma de buscar validação. A primeira é genuinamente aberta ao que o outro vai dizer. A segunda já tomou a decisão e está buscando confirmação de que é a certa. E a maioria das pessoas que diz estar buscando conselho está na verdade buscando validação. Isso não é necessariamente errado quando a decisão é genuinamente incerta. O problema é quando você sabe o que precisa fazer, sente clareza sobre o que é certo para você, e ainda assim percorre uma série de pessoas buscando que elas confirmem essa clareza antes de agir. O problema não é buscar perspectiva. É a incapacidade de agir sem a confirmação externa de que a perspectiva é a certa. Sêneca escrevia sobre a distinção entre o sábio que consulta outros e o inseguro que precisa da aprovação de outros. O primeiro usa a perspectiva alheia como dado adicional para uma decisão que é genuinamente sua.
O segundo, terceiriza a decisão para quem aprova, e então age como se a decisão fosse ainda a sua. Existe um sinal específico de que o que está sendo buscado é validação e não conselho. Quando você busca conselho genuíno, você está aberto a ouvir algo que vai contra o que você quer fazer. Quando você busca validação, você encontra desconforto real quando a pessoa consultada discorda, e frequentemente continua procurando outra opinião até encontrar alguém que confirme. E esse padrão de continuar buscando até encontrar confirmação é o sinal mais claro de que o que estava sendo pedido desde o início não era perspectiva, mas aprovação. A atitude estoica aqui não é deixar de consultar outras pessoas. É fazer a distinção honesta entre o que você está buscando antes de pedir. Se você está genuinamente incerto e aberto ao que vai ser dito, busque perspectiva. Se você já sabe o que precisa fazer e está buscando que alguém confirme, recognize isso como tal e faça a pergunta mais útil. Por que você ainda não agiu de acordo com o que sabe que é certo? A resposta a essa pergunta vai revelar muito mais do que qualquer quantidade de validação externa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você percebe que sabe o que precisa fazer, mas fica rodando em busca de confirmação que nunca resolve a hesitação. A 11ª atitude é continuar depois de falhar publicamente. Existe um tipo específico de fracasso que a maioria das pessoas não consegue superar com a velocidade que o contexto exige. O fracasso que aconteceu na frente de outras pessoas. O erro cometido com a audiência. A tentativa que não deu certo quando outros estavam vendo. O fracasso privado pode ser processado internamente e rapidamente. O fracasso público tem um componente adicional. A percepção de que outros viram, que estão julgando, que o que foi tentado e não deu certo vai ser lembrado e mencionado. E esse componente cria uma resistência a tentar novamente que o fracasso privado raramente cria. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e cometeu erros visíveis para todos. O que as meditações documentam é um processo de processamento que não incluía vergonha paralisante, o reconhecimento do que aconteceu, o exame de o que poderia ter sido diferente, o retorno ao trabalho. Não porque não houvesse impacto, mas porque a alternativa, a paralisação pelo medo de fracassar novamente em público, era inaceitável diante do que precisava ser feito. A atitude aqui não é fingir que o fracasso público não dói. É reconhecer que ele dói e continuar de qualquer forma. Há uma diferença fundamental entre essas duas coisas. A primeira é performance de invulnerabilidade. A segunda é a coragem real de agir em presença de vulnerabilidade, que é a única forma de coragem que os estoicos reconheciam como genuína. E existe um resultado específico de continuar após o fracasso público que raramente é esperado. A maioria das pessoas ao redor respeitará mais o que você fizer depois do que o que você fez antes. Não porque o fracasso foi esquecido, mas porque o que você fez com ele revelou algo sobre o caráter que o sucesso anterior não havia revelado. E chegamos à 12ª atitude. A que dá sentido a todas as outras 11. A que conecta cada uma delas numa escolha maior. A 12ª atitude é viver de acordo com o que você acredita mesmo quando o ambiente ao redor vive diferente. Essa última atitude é a que conecta todas as outras, porque cada uma das 11 anteriores é uma expressão específica dessa. A disposição de agir de acordo com o que você acredita ser certo, mesmo quando o ambiente ao redor vai na direção contrária. A maioria das pessoas que acredita em algo específico sobre como viver e não vive assim, não é hipócrita de forma deliberada. É que o custo de viver de acordo com o que acredita, quando o ambiente ao redor não apoia, é real e constante e frequentemente subestimado. Cada situação que exige que você haja de forma diferente do que o ambiente espera é uma pequena fricção. E a acumulação dessas fricções, ao longo do tempo, cria uma pressão que é genuinamente difícil de manter. Marco Aurélio sabia isso melhor do que qualquer pessoa. Ele vivia de acordo com princípios filosóficos num ambiente que era, em grande parte, radicalmente diferente desses princípios. E o que as meditações documentam é não a facilidade de fazer isso, mas a necessidade constante de renovar a escolha, lembrar por quê, reafirmar o que era importante e continuar. Existe algo que essa última atitude revela sobre as outras 11. Cada uma delas é uma versão específica da mesma escolha fundamental.
Dizer o que você pensa quando tem custo é viver de acordo com o que acredita sobre integridade. Admitir erro publicamente é viver de acordo com o que acredita sobre honestidade. Estabelecer limites é viver de acordo com o que acredita sobre autoridade sobre si mesmo. Discordar de quem admira é viver de acordo com o que acredita sobre a importância da verdade acima do conforto relacional. Cada uma das 12 é uma forma de dizer: eu acredito nisso o suficiente para pagar o custo de ter essa atitude. E essa disposição de pagar o custo, repetida situação por situação, é o que os estoicos chamavam de virtude e o que o mundo chama de integridade. É aqui que as 12 atitudes se conectam. Não são 12 esforços independentes. São 12 expressões da mesma escolha. A escolha de ser governado pelo que você acredita ser certo em vez de pelo que é mais fácil ou mais confortável. E essa escolha, feita repetidamente ao longo do tempo, é o que os estoicos chamavam de virtude. Não uma qualidade que você tem, uma prática que você mantém. Existe algo sobre essa conexão que vale aprofundar antes de encerrar. Cada uma das 12 atitudes, quando praticada de forma consistente, vai fortalecendo a capacidade de ter as outras. Porque a raiz de cada uma delas é a mesma: a disposição de agir de acordo com os próprios valores, mesmo quando tem custo. E toda vez que você age de acordo com seus valores em uma situação com custo, a disposição de fazer o mesmo em outras situações fica um pouco mais acessível. É por isso que os estoicos não viam virtude como um conjunto de comportamentos isolados. Viam como uma qualidade de caráter que se manifesta de formas diferentes, em contextos diferentes. Desenvolver o caráter que sustenta uma atitude é desenvolver o caráter que sustenta todas as outras. Porque o caráter não é setorial. É quem você é. E quem você é aparece em todas as situações. E o desenvolvimento desse caráter não é linear. Há dias em que as atitudes que você pensava ter ficam indisponíveis sob pressão. Há situações em que o custo de ter essas atitudes chega mais alto do que você havia estimado. E nesses momentos, a resposta estoica não é punição ou desânimo. É o reconhecimento de que o trabalho continua. Que as meditações de Marco Aurélio existem precisamente porque ele sabia que sem o lembrete regular, o modo padrão retorna. E o lembrete regular é o que você está fazendo agora. Qual das 12 atitudes mais te desafiou enquanto você ouvia? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que tem os valores certos, mas ainda não está tendo as atitudes que esses valores exigem. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore. Lembra da pergunta feita no início deste vídeo? Qual dessas atitudes você sabe que deveria ter, mas ainda não conseguiu ter de forma consistente? Você tem a resposta agora. Não como julgamento sobre quem você é, como informação sobre onde o trabalho está. E o trabalho, como Marco Aurélio entendia, nunca termina. Ele escrevia sobre as mesmas atitudes repetidamente, não porque havia chegado, mas porque sabia que o ponto de chegada é uma ilusão e que o que existe é a prática renovada. Existe algo sobre as atitudes que exigem coragem que raramente é dito, mas que é fundamental para entender por que vale a pena desenvolvê-las. Não é pelo resultado externo. Não é porque as pessoas ao redor vão receber melhor quem as tem. Às vezes o contrário é verdade. Ter essas atitudes com consistência vai criar atrito, vai desconfortar, vai provocar resistência em ambientes que não estavam esperando autenticidade real. O motivo pelo qual vale a pena é outro. É o que acontece internamente quando você age de acordo com o que acredita ser certo, mesmo com custo. Há um estado interno específico que emerge dessas escolhas, que os estoicos descreviam como paz com si mesmo, que não é entusiasmo ou euforia. É uma forma de estabilidade que vem de ser consistente entre o que você acredita e o que você faz. E essa consistência, ao longo do tempo, é o que cria a solidez interna que nenhuma aprovação externa consegue criar. A coragem não é um estado que se atinge. É uma escolha que se faz. E cada escolha que você faz, de acordo com o que acredita ser certo, mesmo com custo, mesmo sem audiência, mesmo sem garantia de resultado, vai construindo o tipo de pessoa que consegue ter as próximas 12 atitudes com menos esforço do que as primeiras.
Porque a coragem, como qualquer capacidade, se desenvolve com prática. E a prática começa na próxima situação, onde a atitude estará disponível. Não como conceito, como a próxima escolha concreta que aparece diante de você. As 12 atitudes que você conheceu hoje não vão se tornar fáceis da primeira vez que você tentar tê-las. Vão parecer disponíveis em alguns momentos e completamente inacessíveis em outros. E o que vai determinar se elas se tornam mais consistentes ao longo do tempo não é o entendimento que você tem delas agora. É o que você faz na próxima situação, onde cada uma delas está disponível, mas o caminho de menor resistência está chamando. Marco Aurélio precisava se lembrar. Você vai precisar também. Agora depende de você.